Eu tô com muito medo de gravar isso aqui, até porque a última vez que eu gravei alguma coisa sobre o Junji Ito, simplesmente eu fui assombrado aqui em casa. Simplesmente, por coincidência ou não, quando fui detalhar um altar que aparece lá, depois você vai ver no meio do vídeo, do nada, eu e minha mãe, a gente escutou um barulho, um estouro vindo da cozinha. E simplesmente estourou a prateleira da minha geladeira. Que aconteceu isso aqui. E não tinha nada... Não tinha nada em cima. Como é que isso estourou sozinho? Meu Deus, que loucura. E daquela vez, eu fui falar sobre a obra que eu achava a mais genial dele, que era A Sala de Aula que Derreteu. Na minha cabeça não existia nenhuma outra obra dele que pudesse superar aquilo, até que eu encontrei Hellstar Remina. Em todos os aspectos, esse é o auge do Junji Ito, tanto em história, quanto em arte, quanto em ensinamentos e moral da história. Pra você aproveitar isso aqui 100%, por favor, eu preciso que você se imagine dentro daquela obra e vivendo cada acontecimento. E eu te garanto, se você estiver vendo isso à noite, pelo menos um arrepiozinho na espinha você vai sentir. Então, como eu sempre digo, já preparou a pipoquinha? Pegou um suquinho? Se ajeitou? Então seja muito bem-vindo à obra que revela os seus segredos mais obscuros. A história já começa com uma descoberta grandiosa para a humanidade. Simplesmente o professor Oguro/cientista descobriu um novo planeta. A gente vê que ele tá dando uma entrevista para uma multidão e eles estão muito eufóricos e felizes porque, assim, não é simplesmente um planeta. É um planeta que ele descobriu através de um buraco de minhoca que tá fora do nosso universo. Esse planeta em questão tá a 16 anos-luz do planeta Terra. As pessoas estão muito empolgadas querendo saber cada vez mais sobre a descoberta e o Oguro também tá porque ele ganhou um prêmio Nobel por conta disso. Então, assim, é algo muito grandioso. E então, um repórter fala que ele tem o direito de dar um nome pro planeta, né, e quer muito saber qual vai ser o nome que ele vai dar. O professor fala que vai ser Remina, que é o nome da filha dele. Não por acaso, ela tá sentada do lado dele durante toda a entrevista e ele explica que ele escolheu esse nome porque o dia que ele descobriu o planeta foi no mesmo dia que a filha dele fez 16 anos. E ao mesmo tempo o planeta tá a 16 anos-luz da Terra. Então tudo isso veio meio que a calhar. E agora vem uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse mangá, além de toda a sua história bizarra e megalomaníaca ao extremo, ele traz pensamentos muito certeiros sobre a humanidade. Assim que o doutor explica isso, todos ficam maravilhados. Eles olham pra filha dele e falam: nossa, nada mais justo, olha como a filha dele é linda. E enquanto a galera vai elogiando a filha dele, a gente vê que a Remina, ela é um pouco mais introvertida, ela não gosta de toda essa atenção. Ela nem queria que esse fosse o nome do planeta, mas como foi uma homenagem do pai, ela aceitou. Então a cena corta e a gente vê o ajudante e o professor Oguro dentro lá do seu laboratório, digamos assim. Lá o ajudante dele explica todas as informações que ele conseguiu reunir sobre o planeta até agora. E são 3 pontos principais. O primeiro é que o planeta tem uma órbita completamente imprevisível. Não é que nem o nosso planeta que gira em torno do Sol e a gente sabe o caminho que ele faz. Remina simplesmente não tem meio que uma direção. O segundo ponto é a velocidade que esse planeta se movimenta. Chega a ser um pouco assustador. Ele se movimenta na velocidade da luz e muitas vezes ultrapassa essa velocidade. E é aí que o professor Oguro nos afirma que as leis da física do nosso universo não se aplicam a ele. Mas não, isso não é o mais bizarro. O fato mais bizarro é que todas as estrelas que estão no caminho do planeta enquanto ele se movimenta, ele simplesmente destrói. Aquilo definitivamente foi a descoberta mais importante do século. Agora voltando para Remina, a filha do professor, ela tá andando pela rua e a gente vê que as pessoas estão ovacionando ela. Elas querem saber cada vez mais sobre a menina. Só que como ela é uma menina mais introvertida, ela não quer esse tipo de atenção. Então ela sai correndo em direção ao seu destino. A Remina estava indo para uma reunião com um cara que seria basicamente o agente dela, ou empresário. E bom, esse cara ele é bem queixudo, mas é um cara muito gente boa e tá ali para ajudar a Remina. Ele se chama Yazumi e ele tenta botar na cabeça dela que talvez seja uma boa ela começar a adentrar mais no show business. E em entrevista de televisão, as pessoas estão querendo muito saber sobre a história dela, quem é ela, quem é o pai dela. Então isso vai fazer muito bem a garota. Só que, mano, ela não quer nada disso. Ela só quer ficar na dela, viver a vida tranquilamente, sem esse holofote todo. Mas ele consegue convencer ela que talvez aquilo não seja tão ruim. Então mais tarde naquele mesmo dia, ela tá jantando com o pai dela e fala que ela vai dar uma chance. Que no dia seguinte, ela vai numa entrevista de televisão. O pai dela concorda, fala que é uma ótima ideia e fala que ela vai ver que talvez não seja tão ruim quanto ela tá imaginando. Eu não sei se vocês perceberam, mas até agora tá uma vibe tão tranquila
tranquila, que nem parece que eu tô falando de algo de terror, algo bem macabro e bizarro. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nas obras do Junji Ito. Muitas das vezes a bizarrice demora a aparecer, só que quando ela aparece, as coisas vão escalando e escalando e escalando e vão até o final da obra. Então aproveita esse tempinho pra respirar e aproveitar esse clima leve, porque daqui a pouco, irmão, daqui a pouco é só o caos. Então, continuando, chega o dia seguinte e a Remina vai pra sua primeira entrevista na televisão. A menina virou notícia no mundo inteiro. Ela acabou de fechar um contrato até com uma agência de talentos que vai patrocinar ela. Então a gente vê a entrevista acabando e ela indo pra uma sala um pouco mais reservada pra conversar com um queixo... o Yazumi. Queixudo não, perdão. A Remina explica que aquilo tudo tá acontecendo muito rápido, é muita coisa pra ela absorver, mas ela não tem nada do que se queixar. O Queixadinha fala que ela vai se acostumar com aquilo e que ela nasceu para ser uma verdadeira estrela. E então o Yazumi fala que a construtora Meneishi, uma das mais importantes do país inteiro, querem ela como porta-voz da empresa. E além disso, ele diz que aprovou um fã-clube que é basicamente o principal dela, que vai aparecer em todo canto pra meio que tipo deixar ela no hype o tempo todo. Mas de novo, a gente vê claramente que ela não se sente muito confortável com isso tudo, mas ela meio que vai no embalo. Então, mais pra frente, ela vai jantar na casa do dono dessa construtora. E ele é aquele cara bem estereotipado. Ele só pensa em dinheiro, ele fala de uma forma um pouco... que dá um pouquinho de vontade de dar um soco na cara dele. E tem uma cara bem de babaquinha. Ele fala que tá muito feliz dela estar ali jantando com eles, que ela vai ser o novo futuro brilhante da construtora, e fala que um dos pontos principais que fez ele também pensar na Remina é que o filho dele que tá ali na mesa é um grande fã. E olhando pra cara desse moleque, a gente vê que ele tá claramente ali na maldade com a Remina. Então, quando eles estão terminando de jantar, ele fala: pai, depois que a gente acabar de comer aqui, eu posso apresentar a casa pra ela? Tô vendo a tua maldade, hein, moleque? O nome dele é Hiro. Então, quando eles terminam de comer, ele leva a Remina e a Remina fica encantada com o tamanho da casa. É uma mansão gigantesca que essa família mora. E além de toda essa estrutura que a mansão tem, o Hiro fala que eles ainda possuem um abrigo antibomba e vai levar ela até lá. E o que me incomoda muito nessa cena é que durante todo o tempo que ele fala com a garota, ele tá sempre com essa cara de... Então, quando eles entram no abrigo antibombas, ele fala que ninguém mais, além da família dele, sabe sobre aquele lugar. Na verdade, ele fala que tem mais uma pessoa que sabe sobre aquele abrigo, mas é o irmão dele que meio que saiu de casa há 10 anos atrás. O sonho desse moleque era ser astronauta, e o pai dele foi contra isso, e por conta disso ele meio que saiu e se desintegrou da família. Mas agora, eu sinto vos informar que a parte bizarra vai começar. Cortando a cena de novo, a gente vê o ajudante do professor Oguro dentro do laboratório, olhando fixamente pro planeta. O professor chega ali um pouco atrasado, porque, enfim, o voo dele também atrasou, e ele pergunta: o que você tá tanto olhando aí? O ajudante, com muito medo, fala que o planeta parou. O Oguro, sem entender muita coisa, ele pergunta: como assim parou? Simplesmente parou? O ajudante explica que não simplesmente parou, ele parou e mudou de rota, e agora ele tá indo em direção ao sistema solar. E aí o professor definitivamente não quer acreditar naquilo, fica olhando pra ele só com aquela cara meio assustada, falando: para, mano, tá brincando? Para de brincar, mano. E o ajudante informa que na velocidade que ele tá vindo, que é próximo da velocidade da luz, ele deve chegar aqui em um mês. Só que como assim em um mês? Como que ele pode calcular isso? Qual é a lógica? E aí então que ele explica que quando eles descobriram o planeta, eles estavam vendo o planeta há 16 anos-luz. Ou seja, aquela imagem que eles estavam vendo era o planeta há 16 anos atrás. Só que agora, como já dá pra ver o brilho dele ali da Terra, significa que ele tá entrando no sistema solar. E então ele começa a entrar em choque, falando que o planeta Remina tá vindo em direção à Terra, que eles têm pouco tempo. E o professor fala: mas calma, não se desespere. Com base em que cálculo que você tem informação disso? Com base em que estatística? E aí que ele revela que a base que ele tem é o simples fato de que o planeta olhou pra ele. Então o problema tá só começando, porque a notícia já vai se espalhando e todo mundo vai ouvindo um burburinho dali, um burburinho daqui. O planeta Remina tá vindo em direção à Terra, ele vai destruir a gente. Então quando o professor tá na rua, todo mundo cerca ele e começa a perguntar: professor, é verdade isso que estão falando? Professor, é verdade tal coisa? E ele só nega e fala: não, são só rumores, não acredite em tudo que você escuta. Então, cortando a cena de novo, indo pra filha dele, ela vai comemorar o seu aniversário de 16 anos. Ela comemora no prédio da empresa que ela acabou de assinar. Tá tudo bem tranquilo, tem um bolo muito grande, tá todo mundo muito feliz de estar ali com ela. Ela conhece o líder ali do seu fã-clube, que se chama Goda, e ao mesmo tempo ainda tá aquele babaquinha do Hiro ali, meio que disputando a Remina com o Goda, que é o maior fã. Então os dois ficam meio que brigando ali com um buquê de flores. É um bagulho muito bizarro. Chega um ponto que joga um ovo, o ovo vai na cara da Remina, a menina sai meio triste depois de levar uma ovada, vai se limpar, e quando ela vai se limpar, ela vê uma notícia na televisão. Um detalhe muito importante sobre a notícia é que ela tem um repórter mais descontrolado da história. O cara tá aos prantos, gritando, em completo desespero, falando que simplesmente o planeta Remina já tá dentro do sistema solar. E pra piorar, ela
ela já vem destruindo planetas por aí. Ela já destruiu Netuno, Plutão e até Saturno. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte. E sim, eu mudei de roupa porque já é outra madrugada, mas isso não vem ao caso. O governo mandou um drone ali pro meio da cidade pra tentar acalmar toda essa situação caótica. Eles falam pra população que não é necessário ter pânico, que eles estão fazendo de tudo pra resolver esse problema e que os maiores e os melhores especialistas do mundo já estão tentando achar alguma solução pra isso. Só que, obviamente, isso não funciona. A galera já tá louca, achando que vai perder a vida ali mesmo. Até que simplesmente um cara fala: Peraí, vocês não percebem o que tá acontecendo? E todo mundo fica: não, doidão, o que tá acontecendo? Tem um planeta vindo aqui e a gente vai morrer, é isso que tá acontecendo. E aí ele diz: não é óbvio? O planeta Remina podia ir pra qualquer universo. Por que ele veio especificamente pro nosso? Por que ele tá indo em direção à Terra? Todo mundo fica com cara de paisagem, sem entender nada. E aí ele fala: o professor Oguro foi lá, descobriu o planeta, ganhou o prêmio Nobel, nomeou com o nome da própria filha, e aí depois de um tempo ele começa a vir diretamente pra Terra. É óbvio, eles têm um pacto com o diabo. É por isso que eles estão conseguindo tudo isso. É isso que eles querem acabar com o mundo. E o mais impressionante disso tudo é que a galera começa a comprar essa ideia. Eles estão em pânico. E é aí então que o mangá nos mostra uma das suas principais mensagens. A coisa que mais pode unir as pessoas é ter alguém em comum pra odiar, pra culpar por tudo de errado que tá acontecendo. E é nesse momento que o cara fala que pra eles se salvarem disso, eles precisam tirar a vida da Remina. Caso a Remina não exista mais, o planeta vai deixar eles em paz. É isso que ele diz, é isso que a galera acredita, e eles começam a ir atrás dessa garota. Só que o problema é, todo mundo sabe onde ela tá. Ela tá no prédio comercial comemorando o seu aniversário. Então todos que estão no aniversário e a galera que tava ali embaixo, enfurecida, começa a ir atrás dela. E então começa um grande momento de perseguição. A Remina consegue fugir ali junto com a sua galera. Eles entram meio que numa nave, sim, esse mangá meio que se passa num futuro, basicamente. E finalmente eles têm meio que essa sensação de segurança. Só que quando eles olham ali pra praça, eles veem o tamanho da multidão que se reuniu no meio da cidade. E simplesmente eles estão levantando duas cruzes gigantescas. Uma pro pai da Remina e um pra Remina. Só que todo o medo que a Remina tá sentindo e todo o ódio que as pessoas ali embaixo também estão sentindo é interrompido, porque o planeta já está bem próximo. E agora, voltando pro nosso grupo de protagonistas, eles conseguiram despistar aquela multidão e estão em uma casa, basicamente, em algum lugar específico que aquela empresa que a Remina tinha fechado um contrato tem. Lá todos estão assustados e pensando em alguma solução do que fazer, como se salvar, até que começa uma discussão muito idiota entre o Hiro, aquele filhinho de papai desgraçado, com o maior fã da Remina, e eles falando ali quem que vai ter o crédito por salvar a Remina, quem que gosta mais dela, até que do nada começa mais uma transmissão na televisão. O repórter explica que eles perderam contato com aquela nave que foi tentar entrar no planeta Remina. Ele fala o quanto o mundo inteiro tá um caos, principalmente nas capitais e metrópoles da cidade. Ele fala também que as pessoas conseguiram invadir aquele prédio onde a Remina estava comemorando o seu aniversário e tiraram a vida do presidente da agência que tinha fechado com ela. E no meio da transmissão, o repórter, ele é golpeado na nuca e aparece um cara encapuzado e muito macabro. Ele diz fazer parte basicamente de uma seita e fala que esse caos que está acontecendo no mundo só tem um único culpado. Ele alerta todo mundo que o governo não tá fazendo nada e que só eles podem fazer o bem para a humanidade de novo. Eles precisam achar a Remina e tirar a vida dela. Até porque, se não existir a Remina, vai deixar de existir o planeta. Da onde ele tirou isso? Qual é a fonte? Ninguém quer saber. A galera simplesmente engole esse discurso e vai atrás dela. Após essa transmissão, a gente vê que novamente aconteceu mais uma discussão no nosso grupo de protagonistas, falando quem vai proteger a Remina, quem vai salvar a Remina, até que o Hiro fala que vai levar ela pra casa dele, mas somente ela. E os outros, os outros que se fodam. Mas nada disso importa porque a multidão começa a se aproximar do local onde eles estão. Aquele lugar é basicamente um dos setores daquela agência. Então eles foram em cada setor e agora é basicamente o último que sobrou. Só tem ali para eles estarem. Então a multidão começa a se aproximar e a gente vê o grupo de protagonistas entrando em choque de novo. Até que o presidente ali do fã-clube da Remina fala com o vice-presidente para ele conseguir o carro, levar até a sacada para todo mundo conseguir fugir. Só que o vice-presidente, ele não tá nem aí. Ele quer se proteger sozinho. Então ele sai, abre a porta daquele lugar e grita: gente, eu não tô com eles, pode entrar, pega eles. E aí que a gente vê ele sendo Rio de Janeirado. O caos começa a tomar conta de novo e o grupo de protagonistas começa a fugir. E eles precisam meio que fugir pelo esgoto daquele lugar. Agora, cortando pro laboratório, a gente vê o professor Oguro em completo desespero, enquanto conversa com os chefões do mundo, basicamente, galerinha da ONU, o seu ajudante, e eles falando que eles perderam um contato ali com a nave. Só que antes da nave meio que perder o contato, eles conseguiram fazer um pouso de emergência. E lá eles conseguiram transmitir um pouquinho de como era aquele planeta. E aí que a gente vê
o quão bizarro o planeta Remina pode ser. É muito maneiro porque me lembrou um pouquinho também o continente sombrio de Hunter x Hunter. É muito foda, irmão. Alguns dos cientistas que estavam naquela nave conseguiram sobreviver a esse pouso de emergência. E lá eles começaram a averiguar. Porra. E lá eles começaram a averiguar como que... Quebrei. E lá eles começaram a averiguar a chance dos humanos de sobreviverem naquele lugar. Parecia que aquele ar poderia ser respirado, mas eles ainda não fizeram os testes. E lá eles começam a ver como é que é o solo, veem o quão bizarro é o planeta, e do nada, olhando um pouquinho mais pra frente, eles veem uma silhueta que parece ser de um humano, talvez? Aquilo estranhamente tá acenando pra eles, mas a gente vai saber o que é daqui a pouco. E então, a cena é cortada de novo pro professor Oguro conversando com o seu ajudante. O seu ajudante fala que ele precisa comparecer a mais uma reunião com a ONU, só que o professor não tá muito preocupado nisso. Ele quer tentar voltar pra Tóquio e tentar ver a filha dele. Só que é aí que o ajudante alerta que o mundo tá um caos, principalmente Tóquio. As pessoas estão caçando ele e a filha dele. Ele tá a salvo atrás dessas paredes, ali no laboratório. Saindo do laboratório, eles não conseguem mais garantir a segurança dele. E enquanto esse diálogo tá acontecendo, as pessoas estão cada vez mais malucas e com cada vez mais medo, porque o planeta tá colado na Terra. Ele tá gigante, irmão. E aí então que a gente vê onde aquela perseguição terminou. O grupo de protagonistas tá simplesmente encurralado. Não tem pra onde fugir. E um detalhe muito importante que eu tinha esquecido de falar. O Hiro, no meio daquela perseguição inteira, simplesmente abandonou todo o grupo. Não quis nem saber e só queria se salvar. Abandonou até a própria Remina. E então só sobrou o Yazumi, a Remina e o líder ali do seu fã-clube. As pessoas vão até eles, começam a segurar todo mundo e o Yazumi é o único que se mete na frente, tentando proteger a Remina, pedindo pra eles não tirarem a vida dela. E é nesse momento que ele toma uma facada e perde a vida naquele lugar. Ele era o único que realmente se importava com a Remina, tentava sempre fazer o bem, sempre ajudar ela, verdadeiramente, sem nenhum interesse externo. E aí, depois de tirarem a vida do Yazumi, eles vão pegar essa faca e fincar na própria Remina. Só que aparece aqueles caras bem encapuzados de novo, falando, peraí, tem todo um ritual pra se fazer isso. É a única forma que a gente tem de salvar a humanidade. Levem eles. Então, eles começam a ser levados ali pro meio daquela praça, onde a gente viu aquelas cruzes, e a gente vê que o pai dela realmente saiu do laboratório, foi tentar encontrar a filha, e ele já tá pendurado ali na cruz, e sem mais nem menos, sem dó nem piedade, as pessoas começam a fazer ele de espetinho, literalmente. Pegam a Remina, colocam ela também na cruz, e aí, de uma forma um pouco estranha, algumas pessoas diriam que aquilo foi um milagre, outras pessoas diriam que foi uma conexão com o planeta Remina. O planeta literalmente olha para as pessoas, olha para a Lua e em seguida engole a Lua. E sim, teriam grandes catástrofes acontecendo agora na Terra, mas lembra que falaram lá no início que as leis da física não se aplicam a esse planeta? Então, tudo que normalmente aconteceria não vai acontecer, aquilo vai muito além do que a gente entende. As pessoas, numa tentativa de se protegerem, começaram a lançar mísseis de encontro com o planeta Remina. Só que aquele planeta meio que refletiu aquilo, e os mísseis começaram a vir pra Terra. E no meio dessas explosões, o líder do fã-clube conseguiu pegar a Remina e fugir com ela. Era prédio caindo, era bomba explodindo, era gente morrendo ali do lado deles, mas eles conseguiram sobreviver daquilo. De alguma forma, parece um milagre, ou uma conexão. Até que quando as coisas vão se acalmando e eles vão chegando num lugar um pouco mais tranquilo, eles veem simplesmente o Hiro ali, abaixado. Aquele desgraçado tinha abandonado o grupo inteiro e não queria nem saber de nada. Ele olha com a cara mais limpa do mundo falando, finalmente a gente se encontrou. Remina, como é que você tá? Você tá bem? E o líder do fã-clube não quer nem saber de conversa e começa a quebrar ele ali na porrada. Só que a Remina pede pra ele parar, falando que ela não gosta de violência. A coisa que ela mais odeia no mundo é a violência. E é nesse momento que o dono do fã-clube olha pra ela, olha reto e começa a andar no meio da chuva e falando assim, então ela me odeia. O cara é a violência, tá ligado? Só que, de certa forma, esse líder do fã-clube já tava meio que irritado, porque durante todo o caminho que eles estavam fugindo, a Remina só conseguia pensar no Yazumi, que deu a vida pra salvar ela, e ele já tava um pouco enciumado. Então tudo isso só juntou, foi acumulando, e ele literalmente abandonou o grupo. A Remina tá sem esperança ali, meio que jogada. E aí o Hiro fala, eu vou te levar pra casa, eu vou te proteger. Vambora, eu vou te salvar, eu sou seu herói. Eu sou filho da puta. E aí eles chegam na casa do Hiro, encontram os pais do Hiro. Eles falam, você tá de sacanagem? Você trouxe o maior alvo pra nossa casa, você quer matar a gente? E o Hiro fala, eu não quero saber, eu vou proteger ela, pai. O Hiro leva ela pro abrigo antibombas que tem ali na casa. Só que quando eles entram ali, ele tenta se aproveitar da Remina. Então ele tenta forçar um beijo, a Remina recusa e pede pra ele sair de perto. Só que ele só continua, deita em cima dela e a gente já vê que aquela cena vai evoluir pra uma coisa muito ruim. Só que nesse momento, os pais dele entram ali e falam, o que você tá fazendo, moleque? E aí, mano,
Ai, nossa, essa parte me dá muito ódio. Porque o Hiro olha pra mãe dele e fala: mãe, você não entende. Ela tava pedindo por isso. E aí a mãe dele desce e começa a bater na Remina, falando: tá feliz? Olha a desgraça que você trouxe pro mundo. Você difamou o meu filho. É isso que você faz. Você só traz desgraça pro mundo. Mano... Então, a ideia que eles têm, e que todo mundo entra em acordo, até o desgraçado do Hiro, é de pegar ela e entregar pra multidão que tá na porta da mansão deles. E é isso que eles fazem. Pegam a Remina, abrem a porta e falam assim: olha, a gente não tá do lado dela não, tá? A ideia dessa família, que é a família mais desgraçada do mundo, veio totalmente do pai. O pai tava assistindo a transmissão dos astronautas chegando ali no planeta Remina e percebeu que o nome de um dos astronautas era o mesmo nome do filho dele, do primeiro filho. Lembra aquele filho que abandonou a família 10 anos atrás? E ele viu que eles conseguiram chegar ali nesse planeta e esse suposto filho dele meio que falou que talvez o planeta Remina seja habitável, talvez dê pra respirar ali, talvez dê pra ficar vivo ali. Então a ideia que ele tem é de pegar a família dele e levar pra Remina, pra eles conseguirem se proteger. Por quê? Marte foi destruído, Saturno foi destruído, todos os planetas foram destruídos e provavelmente a Terra também vai. Então, se você não pode com ele, junte-se a ele. Esse é o pensamento do pai. E agora, voltando pra Remina, ela tá assustada no meio da multidão porque ela sabe que as chances dela sobreviver ali são nulas, basicamente. Tem muita gente ali cercando ela, ela não tem pra onde correr. E aí que a multidão fala que ela fez o pacto com o Tinhoso, o pacto com o demônio, e é por isso que ela deve sofrer. Então, um deles faz um corte nela e fala: foge, porque a gente vai te caçar. E pouco a pouco, o mangá vai nos mostrando que as pessoas, na verdade, já estão abraçando o seu lado mais obscuro. E tudo que eles querem é simplesmente satisfazer esse lado. Eles não querem se proteger ou realmente se salvar. Eles querem praticar o mal. Eles querem achar alguém pra culpar e descontar cada frustração nessa garota. E ela vai fugindo desesperada, só que uma coisa chama bastante atenção. Porque sempre que ela tá prestes a perder a vida, de alguma forma milagrosa, o próprio planeta faz alguma coisa que consegue meio que salvar a garota. E então, depois da Remina estar sobrevivendo durante muito tempo, ela acaba encontrando um morador de rua que meio que tenta ajudar ela a se proteger, esconde ela na cabana dele, coitado, e infelizmente acaba pagando o preço por isso, porque a galera acha eles, e aí ele também é tido como culpado. Então os dois começam a apanhar, começam a cortar eles e batem muito nos dois. Tem uns 4 painéis deles apanhando ao extremo. Então, eles penduram eles novamente ali na cruz e mostram pra Remina o que já aconteceu com o pai dela. Ele já virou churrasquinho e falam que ela vai virar também. Então eles pegam, começam a colocar fogo ali embaixo, tanto a Remina quanto o mendigo começam a queimar, e nesse momento o planeta olha novamente para as pessoas e de alguma forma aquilo parece ser talvez a língua do planeta. É muito bizarro. Ela entra aqui na atmosfera, bate no chão gerando terremoto, tsunami. Só que antes do planeta Remina dar essa porrada na Terra, a gente vê aquela família desgraçada com a nave fugindo, simplesmente saindo tranquilamente, falando que é bom eles estarem vivos, que é ótimo eles terem dinheiro e eles vão meio que conseguir viver tranquilamente num novo planeta. E é então que o mendigo ele olha pro céu e começa a ver como se fossem, sei lá, talvez estrelas cadentes. Aquilo são simplesmente corpos que estão sobrevoando a Terra. O planeta Remina, de alguma forma, com a língua dele, conseguiu fazer a Terra girar tão rápido que as pessoas estão voando. A gravidade foi pro caralho. Mas ainda tem aquele ditado que vaso ruim não quebra. Então, enquanto o mendigo estava olhando ali pro teto, a gente vê de novo o líder daquela seita macabra indo atrás da Remina e lutando com os dois, tá ligado? Ele tenta de tudo pra tirar a vida da Remina. É impressionante. Até que esses 3 também são meio que arremessados pro ar. A gravidade já não funciona mais direito. Então, se um prédio cair em cima de você, é como se fosse uma bola de futebol. Você consegue literalmente levantar e continuar tranquilo. Então, estão os 3 flutuando. O mendigo pega a Remina e começa a fugir com ela. Ela tá apagada, tá uma situação muito louca. E aí, o líder daquela seita começa a falar: gente, ela tá ali, atrás dela. Então, começa uma multidão voar atrás da Remina e do mendigo. Pra onde esse mangá escalou, irmão? E então, voltando pra aquela família desgraçada, eles finalmente estão chegando no planeta Remina e vão fazer também um pouso de emergência. E chegando lá, eles veem o quão bizarro é aquele lugar. E é então que o pai da família menciona que ele acha que o filho dele, o primeiro lá, o primogênito, tá lá naquele lugar, já tá sobrevivendo, e ele diz ter visto na televisão ele falando que talvez o ar de Remina seja próprio para humanos. Só que eles não querem fazer o teste ali entre família, né, basicamente. Então eles procuram um astronauta que tenha sobrevivido à queda, mas que esteja ali meio que incapacitado. E é assim que eles fazem. Eles pegam um astronauta incapacitado, tiram o capacete dele e perguntam: e aí, tá dando pra respirar, irmão? Tá tranquilo aí?
e literalmente o rosto dele começa a derreter. O caos da família toma conta ali na hora. E aí a gente volta de novo pra Remina e pro mendigo voando. Eles literalmente deram a volta ao mundo até voltarem de novo pro Japão. Então é muito engraçado porque tem uma cena que a gente vê uma galera voando, falando em outras línguas, falando em mandarim, em alemão, em português. Mano, é muito bizarro, tá ligado? Mas uma coisa todos têm em comum. Todos querem tirar a vida da Remina. Até que de repente, aquela multidão inteira, como se fosse um enxame de mosca, de mosquito, batem no chão com tudo, irmão. Todo mundo, até a Remina e o mendigo. Mas de alguma forma, de novo, como eu já disse várias vezes aqui no vídeo, talvez milagrosa ou não, Remina e o mendigo sobreviveram. Em meio àquele mar de corpos, eles vão levantando assim, começam a andar. E aí, simplesmente, o mendigo... É porque pra mim isso é muito absurdo. O cara tava simplesmente vivendo a vida dele, não entendia nada que tava acontecendo, nem televisão o cara tinha, e do nada tá no meio daquilo. Tem um prédio em cima do mendigo, irmão, tem um prédio. Só que como eu já disse, a gravidade já tá muito diferente, então o mendigo consegue levantar aquele prédio com a mão. Então, basicamente, o mendigo segura a mão da Remina e eles estão indo basicamente pra um lugar que seja talvez a única salvação deles. E no meio do caminho eles encontram algumas pessoas que, estranhamente, não tinham nada a ver com aquela multidão maluca que estava sempre tentando tirar a vida da Remina. Eles estavam tentando somente sobreviver. Eles não querem fazer mal a ninguém. Eles só querem viver uma vida tranquila. E infelizmente o mundo tá um caos. E então, sem pensar duas vezes, o mendigo e a Remina pegam aquela galera e começam a correr todos juntos de mãos dadas, até porque a gravidade pode puxar eles e eles estão meio que sendo sugados de alguma forma. Então eles vão passando por cada lugar, vão passando por cima de prédios. É muito bizarro. Só que simplesmente, mano, vaso ruim não quebra. O líder daquela seita ainda tá vivo, eu não sei como, e ele tenta puxar a Remina. Ele não vai deixar a Remina fugir. Só que como o vento tá muito forte, acaba puxando o capuz que tem nele. Aquele cara não é nada mais, nada menos do que o líder do fã-clube da Remina. Então, de uma forma bem dramática, o mendigo consegue salvar a Remina e o maior fã dela é basicamente jogado fora. E chega a ser bem irônico, porque o maior fã dela, na verdade, era seu maior inimigo. E agora, no finalzinho do mangá, a gente consegue ver o planeta Remina literalmente devorando. A gente vê os dentes daquele planeta. É muito bizarro a forma que o Junji Ito conseguiu transformar isso num terror cósmico muito maluco. Mas antes da cena final, a gente vê de novo aquela família desgraçada vendo o cara literalmente com o rosto derretido. Só que simplesmente o rosto dele não só derreteu. Aquilo basicamente está se formando e se transformando em parte do planeta. Então eles começam a correr desesperados e muito em choque até que eles veem uma silhueta de um astronauta. O pai tem certeza que aquele é o primogênito. Então quando ele chega lá, eles veem que aquilo definitivamente não é o filho deles. E então ali naquele lugar, a família perde a vida e a gente descobre que na verdade quem era o filho primogênito desse cara era nada mais nada menos que o mendigo que tá com a Remina. A Remina, o mendigo e a galera ali do bem conseguiram se salvar entrando no abrigo antibombas daquela família. Então, de alguma coisa, eles serviram. E eles estão simplesmente vagando ali no espaço, no meio do nada. De alguma forma, a explosão que teve na Terra enviou aquele abrigo antibombas pro espaço, até porque ele foi bem resistente. E ali, eles têm oxigênio para mais um único ano. Basicamente, o mangá termina de uma forma bem pessimista, porque definitivamente eles vão morrer ali, mano. E, infelizmente, a menina termina triste e sem esperança. E é assim que acaba o mangá. E antes que alguém já comente, a ideia da obra não é você entender o porquê que o planeta fez isso. Até porque é justamente por isso que o Junji Ito transforma ele meio que num deus ex machina. Desde o início é falado que aquele planeta vai além das explicações e coisas que os humanos entendem. O máximo que dá pra fazer é especular algumas coisas, mas o objetivo da obra é mostrar o lado obscuro da humanidade e de uma forma bem crua e sincera. Eu duvido que durante esse vídeo ou durante a sua leitura nesse mangá você não tenha conseguido ver o que o Junji Ito estava querendo explicar. Você já viu aquilo na televisão acontecendo. Você já viu isso no seu dia a dia. Você conhece gente daquele jeito. Então eu acho essa obra genial, porque ao mesmo tempo que ela traz essas explicações, ela não perde sua essência de terror cósmico. Dá realmente medo. É bizarro de ver aquele planeta olhando pra você. Ainda mais se você se coloca dentro daquela situação. Mas então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, vocês já sabem disso tudo. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês me ajudam demais e o vídeo de vocês vai sair já já. Por favor, não esquece também de me seguir lá no Instagram. Então, sem ficar enrolando muito aqui no final, eu só queria mandar um beijo pra vocês e pedir uma coisa. Sejam gentis e o resto, mano. Calma aí. Isso definitivamente vai dar merda. Ai, deixa quieto. Ai. Não vai dar pra fazer não. O resto aqui se foda, rapaziada. Tamo junto.